Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda, eu sou o Evandro Cini e esse é o Item Mais da CNN. Depois de 2 anos, a cidade de Davos, nos Alpes suíços, voltou a ser a sede nesta semana do Fórum Econômico Mundial. Na nova edição do evento, líderes políticos da sociedade civil, representantes de empresas e investidores globais se reuniram ao longo de 5 dias para debater os rumos econômicos do planeta. No Fórum Econômico Mundial, lá na Suíça, a diretora-geral do FMI alertou que a guerra na Ucrânia aumenta o risco da falta de alimentos no mundo. A grande preocupação é que a guerra e a crise energética deflagrada após esse início de conflito possam levar a economia global até a um cenário de recessão. O Fórum Econômico Mundial consultou economistas-chefes de bancos, empresas, aqueles que são melhores em fazer as estimativas. E olha só, 41% dos economistas ouvidos acreditam que a inflação aqui na América Latina deve ser muito alta neste ano. Quem também falou por aqui foi o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que defendeu sanções máximas contra a Rússia e também a constituição de um fundo de $500 bilhão para a reconstrução da Ucrânia depois da guerra. Cerca de 2.500 pessoas circularam pelos corredores do evento. O governo brasileiro esteve representado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que destacou o papel do país na busca por saídas para alguns dos principais desafios que o mundo enfrenta hoje. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que está no evento, participou hoje de um debate sobre dívida pública no Fórum Mundial em Davos, na Suíça. Guedes destacou o corte de gastos pelo governo que, segundo ele, beneficiou os indicadores econômicos no país. O ministro defendeu que o Brasil será protagonista na reorganização da globalização. E para fazer o balanço do que de mais importante os debates em Davos revelam sobre as perspectivas para a economia mundial, neste bloco eu converso com o enviado especial da CNN Brasil à Suíça, o diretor do CNN Brasil Business, Fernando Nakagawa. Naka, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Item Mais. Valeu, obrigado, Cine. É uma honra estar falando no podcast e estar falando com você, que é a primeira vez que você conversa com minha entrevista aqui pelas ondas dos podcasts e não na televisão. E você vê que honra eu falar com você justamente quando você está na Suíça cobrindo um evento como o de Davos. Então, quem saiu no lucro neste caso fui eu, viu, Naka? Sei. E deixa eu te perguntar, o Fórum Econômico ficou 2 anos longe de Davos, né? Lá atrás, em janeiro de 2020, não havia pandemia, guerra na Ucrânia, inflação global e os atuais cenários de forte desaceleração da China, por exemplo. Nesse cenário atual, diferentemente de tudo aquilo que eles não analisaram lá atrás, quais são as preocupações que você viu estampadas nos rostos das principais autoridades mundiais que participaram de Davos, hein, Naka? Infelizmente, Cine, essa lista ela é maior do que eu achava que seria. Essa é a 5ª vez que eu venho a Davos para cobrir o Fórum Econômico Mundial, né? Primeira vez pela CNN e eu tive a oportunidade de cobrir 4 vezes quando era repórter do jornal Estado de São Paulo, de Estadão. E sempre quando você vem para cá, você tem uma ideia do que vai ser discutido, dos caminhos propostos, que podem ser propostos pela elite global que está aqui, né, esses 2.500 líderes que participaram do evento, mas neste caso, neste ano, a surpresa, pela primeira vez para mim, a surpresa foi negativa, porque normalmente é um lugar de troca de ideias, de otimismo, de esperança, de abertura de novos caminhos. E a discussão neste ano foi toda muito relacionada e centrada na saída da pandemia, que continua sendo um problema para muitas regiões do planeta, infelizmente, e também nas consequências da guerra na Ucrânia. E aí, se a gente olha o mundo, o planeta, diante desses 2 problemas, a gente tem uma lista de consequências negativas. Quais são elas? Inflação em alta em boa parte do planeta, risco de crise energética para alguns países como os europeus, que dependem muito do gás russo, e essa crise energética pode gerar, por exemplo, uma situação no inverno, daqui a alguns meses na Europa, pode faltar gás, podem ter que racionar gás. Isso quer dizer que as indústrias vão ter que desacelerar, que algumas casas podem ficar com menos gás do que o necessário para aquecer as residências, e diante desse cenário
cenário de inflação, os bancos centrais estão subindo o juro e há preocupação também com essa alta de juro, porque se a dose do remédio for muito forte, pode gerar problema, pode matar o paciente. Então, há um temor de que, se o juro subir muito, o risco de recessão da economia global cresce muito. Então, você tem pandemia, guerra, inflação, crise energética, risco de recessão gerada pela alta do juro. E aí, para completar essa série de problemas, Cine, há um risco mapeado e não descartado de segurança alimentar. O que é isso? Fome, falta de alimentos, porque a Ucrânia é um grande exportador de trigo, a Rússia também é um grande exportador de alimentos. Alguns países já estão com falta de, por exemplo, de trigo, e há o temor de que faltem fertilizantes, esse é um assunto que você domina muito bem, faltem fertilizantes no mundo, a Rússia é um grande produtor, por exemplo, e aí o fórum citou nominalmente o Brasil. Aí, por exemplo, o Brasil teria menos soja, com menos soja a China não consegue alimentar o rebanho de animais, aí suínos, por exemplo, comeriam menos ração, porque ela é a base de soja, aí teria menos proteína animal no planeta, os preços subiriam e a oferta diminuiria, ou seja, uma série de problemas. E neste caso, né, Naka, já começa a cair também uma pressão sobre o próprio Brasil, que hoje é um grande exportador de alimentos, um pivô no agronegócio mundial, que já começa meio que pegar para si um pouquinho dessa pressão de fornecer alimentos para si, mas também tentar garantir uma segurança alimentar para o mundo, né? Sim, você está coberto de razão. E é possível observar esse cenário, essa discussão, Cine, com duas óticas, com dois prismas. O primeiro é ver o copo meio cheio, como viu o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele encara essa situação toda de reorganização da economia mundial como uma oportunidade para o Brasil. Então, o Brasil, segundo Guedes, pode ser um grande protagonista para o Ocidente como fornecedor de energia, já que a gente tem petróleo, tem possibilidade de energias verdes, como eólica, solar, biomassa, e também como um grande fornecedor de alimentos. Guedes menciona que o Brasil é um país com valores ocidentais, né, próximo dos Estados Unidos, próximo da União Europeia em termos de valores, de visão de mundo, e também é próximo geograficamente. Então a gente seria um parceiro perfeito para fornecer energia e alimentos para essas duas regiões do planeta, além dos nossos vizinhos na América Latina. Mas também tem gente que vê o copo meio vazio, e eu diria que é a maioria do Fórum Econômico Mundial, que encara o Brasil como um potencial fornecedor de commodities, sejam elas alimentares ou energéticas, mas com um gravíssimo problema no meio ambiente. A gente tem indicadores de desmatamento, por exemplo, que pioram semana após semana, e mercados como o europeu ou o norte-americano não compram soja, carne, açúcar, suco de laranja, qualquer coisa que seja de áreas desmatadas. Então, não adianta ter um monte de gado no pasto se for de área desmatada. Então, é preciso calibrar essa discussão, esse tema. O Brasil não pode maltratar o meio ambiente para aumentar a produção. Para aumentar a produção agrícola, é preciso eficiência, usar as áreas atuais. O mundo está de olho no meio ambiente do Brasil. Naka, sabe que enquanto você falava, eu fiquei imaginando um cenário no Fórum Econômico Mundial. Então, é como se a gente fizesse uma comparação. Lá atrás, as pessoas compartilhando ideias, projetos. Hoje, eu enxerguei um monte de bombeiro buscando formas de apagar incêndio. É isso? É um pouco isso, porque a gente tem, de fato, grandes temas que são incêndios que estão rolando atualmente. A pandemia é um incêndio que já foi pior, o fogo está menor agora, mas ainda tem muita fumaça e tem consequências. Por exemplo, a China, que com aqueles lockdowns absolutamente rígidos, começa a ter problemas econômicos. Se a China tem problema econômico, compra menos soja, compra menos minério de ferro do Brasil, por exemplo, isso é um problema. Há um outro grande incêndio, esse de grandes proporções, que é a guerra na Ucrânia. Outro incêndio é a crise energética. A inflação é um outro foco de incêndio. Ou seja, há uma série de focos de incêndio e que o pior, Cine, que o Fórum Econômico de Davos se propõe a discutir os grandes temas da humanidade, do planeta, da sociedade e propor alternativas, propor ideias, já que a gente tem líderes políticos, empresariais, da sociedade civil, da academia, em tese as melhores cabeças para pensar problemas e soluções. E a discussão de 2022 trouxe poucos caminhos, porque, por exemplo, para resolver a guerra na Ucrânia, como é que você pode propor uma saída diplomática ou algo, já que Vladimir Putin tem tido um comportamento absolutamente insondável? Então não há muito o que o fórum propor para terminar com a guerra, ou mesmo para outros problemas, como a crise energética. O caminho já é sabido, uma transição verde, energias limpas, sem uso de combustíveis fósseis, mas é um caminho muito longo. Como é que você vai aquecer as casas no próximo inverno europeu se não tiver o gás? O único consenso nessa história que eu
percebi é que os bancos centrais, na hora de subir o juro, precisam ser cautelosos, precisam dosar muito bem a alta do juro, porque, de novo, repetindo, se o remédio for muito forte, vai matar o paciente. O paciente é a economia global. Se matar essa economia global, a gente vai para a recessão, aí é mais desemprego, é mais pobreza, é mais problema. E, Naka, eu queria saber o motivo da ausência de líderes de grandes economias, como Estados Unidos, China, Rússia, no fórum. Isso é um aspecto interessante, né? Os norte-americanos tiveram uma presença importante, algumas pessoas de temas importantes, como, por exemplo, John Kerry, que é o enviado especial da Casa Branca para temas ambientais, esteve aqui. De fato, o presidente Joe Biden não esteve aqui. Mas no caso de China e Rússia, há dois problemas aí nessa história. A China passa por esses lockdowns rígidos, então muitas regiões chinesas, principalmente as áreas mais ricas, como Xangai e Pequim, têm dificuldade hoje em sair do país. Eles não podem sair do país, sequer das suas casas, em muitas ocasiões. E no caso da Rússia, assim, todas as empresas russas que eram patrocinadoras aqui do Fórum Econômico Mundial, várias delas, existiam uma série de empresas russas que eram patrocinadoras, principalmente as do setor de energia, de petróleo e gás e bancos, eles foram banidos, eles foram proibidos de apoiar o Fórum como uma reação do Fórum Econômico à guerra na Ucrânia. É uma sanção particular do Fórum. E também a presença de autoridades russas foi banida. Então, praticamente, foi um fórum sem chineses e sem russos. Mas, de fato, foi um fórum mais esvaziado por causa de uma série de motivos. Foi um controle muito rígido da Covid-19. Várias pessoas não conseguiram chegar porque testaram positivo nas horas anteriores, e aí o fórum barrou completamente essas pessoas. Também tem outros aspectos, porque em janeiro, por exemplo, é um período de férias no hemisfério norte, também no hemisfério sul, então é mais fácil para que grandes empresários, por exemplo, se desloquem até aqui. Então a gente tem um cenário um pouco diferente, mas de fato, teve menos gente do que em outros anos, pelo menos 500 pessoas a menos em termos de palestrantes e convidados aqui do Fórum Econômico Mundial em 2022, na comparação com a última edição presencial, que foi no começo de 2020. Ô, Nak, só para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho da vida do crente brasileiro, né? Porque o Fórum Mundial está acontecendo por aí, mas os problemas aqui no Brasil também continuam acontecendo e precisam ser administrados pelas autoridades. E neste caso, tivemos aí Paulo Guedes, ministro da Economia, que foi bastante questionado sobre questões relacionadas ao país, principalmente em se tratando de combustíveis, não é mesmo? Sim, esse foi um grande tema que eu costumo dizer. A gente às vezes troca de continente, mas a treta continua a mesma. E nesse caso, esses temas continuam exatamente iguais aqui, seja na Avenida Paulista, seja no interior do Brasil, seja na Suíça. E o ministro Paulo Guedes foi questionado sobre a política de preço da Petrobras e ele respondeu repetidas vezes a mesma coisa. Isso é um tema do Ministério de Minas e Energia. Ele até um momento ele ficou meio irritado e disse: eu não sei porque vocês insistem tanto em perguntar isso para mim, vocês, a imprensa. Ele também falou sobre a questão do ICMS, o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados e a reclamação dos governadores. Ele lembrou que os governadores e prefeitos receberam ao longo dos últimos tempos, desde o início da pandemia, quase R$500 bilhão em repasses. Muitos desses repasses, sim, são obrigatórios, então já estavam previstos no orçamento. Uma partezinha menor não é dinheiro extra. Mas o que o ministro Guedes disse diante dessa reclamação? São governadores despreparados, ingratos, militantes ou estão fazendo política, ou seja, reclamou e disparou contra os governadores que estão chateados aí com esse negócio do ICMS. Ele também falou sobre a democracia brasileira, porque foi questionado, disse que a democracia brasileira é barulhenta, mais robusta e respeitada no exterior, e também falou sobre as eleições, e fez um prognóstico bem curtinho, mas fez, sobre como que pode ser a economia brasileira a partir do ano que vem, em caso de vitória de Bolsonaro. E aí? Aí ele acha que vai ter aceleração das reformas econômicas, privatização da Petrobras e avanço de acordos comerciais como o da Ásia. E no caso de uma vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Guedes não mencionou o nome do ex-presidente Lula, nem o do Partido dos Trabalhadores, nem de Simone Tebet, nem de nenhum outro nome. Mas ele disse que em caso de vitória dos sociais-democratas, ele prevê risco de estagnação na economia, aumento de impostos e aumento do endividamento. Aí no finalzinho da coletiva, assim, a gente até fez uma brincadeira, os jornalistas fizeram uma brincadeira com o ministro. Ministro, o senhor vai estar aqui no ano que vem, em janeiro de 2023? Ele falou assim, pode já marcar a pizza aí, porque aqui tem uma ótima pizza em Davos. Ele falou, já pode marcar a pizza. Aí falou, então o senhor está achando que vai ter que ser reeleito? Ele falou, calma lá, se o governo for reeleito e eu for ministro, vocês vão pagar a pizza. Agora, se não for reeleito, vocês comem a pizza e eu pago lá do Brasil para vocês.
Então a aposta tá feita, vai ter pizza em janeiro de 2023. De qualquer forma, só não se sabe quem vai pagar. Naka, muito obrigado. Parabéns pela cobertura, pela agilidade, pela rapidez e principalmente pelo repertório que você conseguiu trazer para a gente aí da Suíça e nos fazer compreender os desafios do Fórum Econômico Mundial neste ano de 2022. Uma boa viagem de volta para o Brasil para você. Obrigado, Cine, pelas palavras tão gentis e dizer que agradeço muito a CNN, foi uma honra poder cobrir o Fórum Econômico Mundial aqui em Davos pela CNN Brasil. Um abraço. Um abraço, nos vemos em São Paulo em breve. Como o Fernando Nakagawa mencionou, guerra, pandemia, inflação, desabastecimento, mudanças climáticas. É grande a lista de desafios da economia global discutidos pela chamada elite econômica. Mas boa parte desses problemas afetam principalmente os mais pobres, que, por sinal, se tornaram nos últimos anos uma fatia ainda mais significativa da população mundial. A queda na renda dos mais pobres contribuiu para a morte de 21 mil pessoas por dia desde março de 2020. Enquanto isso, as 10 pessoas mais ricas do mundo mais do que dobraram as suas fortunas, passando de um total de 700 bilhões de dólares para 1,5 trilhão de dólares. Entre os 10 homens mais ricos do mundo, eles se baseiam na lista da Forbes, então nessa lista fazem parte ali dos top 10 Elon Musk da Tesla, Jeff Bezos da Amazon, a lista segue com Bernard Arnault da família do grupo Louis Vuitton, Bill Gates da Microsoft. O relatório também diz que o mundo criou um novo bilionário quase todos os dias durante a pandemia, enquanto mais de 160 milhões de pessoas foram empurradas para a pobreza, que são pessoas que vivem com menos de R$30 por dia. Neste segundo bloco, vamos falar sobre como os nomes mais importantes da economia global podem contribuir para a redução das desigualdades e também para a construção de um caminho de desenvolvimento econômico que inclua as populações mais vulneráveis. Para isso, convidamos Vladimir Teles, professor da Escola de Economia de São Paulo, da FGV. Professor, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo. Muito obrigado. É um prazer poder participar. Professor, eu queria saber primeiro, historicamente, de que forma o Fórum Econômico Mundial influencia as decisões sobre a condução das políticas econômicas em países como o Brasil, por exemplo. A minha visão, o Fórum é uma forma do país se apresentar para investidores, se apresentar para o mundo. Então, quando você participa do Fórum, você precisa apresentar de forma convincente que o seu país tem condições macroeconômicas e institucionais adequadas para atrair investimento. Naturalmente, você só consegue ser convincente se você estiver agindo de acordo. Então, acaba sendo uma accountability importante para que você mantenha uma política adequada do ponto de vista macroeconômico e também do ponto de vista institucional, que você possa se apresentar para o mundo como uma alternativa de investimento viável. Agora, professor, nós conversávamos há pouco com o nosso diretor do CNN Brasil Business, Fernando Nakagawa, que foi fazer a cobertura para a CNN Brasil em Davos, e ele mencionou que, diferentemente de outros anos, em 2022, a impressão que se teve foi de que eram várias autoridades das principais do mundo como bombeiros procurando formas de apagar os vários incêndios que a gente está enfrentando agora em 2022. Como que o senhor vê, então, a atuação dessas autoridades neste momento? Na sua opinião, o que mudou de antes da pandemia para agora e em que questões que essas autoridades precisam se concentrar quando falamos em guerra, pandemia, inflação, risco de desabastecimento, mudanças climáticas, enfim, tantos problemas? Nós estamos realmente enfrentando uma crise, a meu ver, mundial. Então você vê, por exemplo, a inflação está atacando os países de forma generalizada. Muito difícil você ver um país que não esteja preocupado com a inflação hoje. Então a inflação está crescente e galopante na maioria dos países. Você vê também uma onda generalizada de, como se fosse de desglobalização. Então muitos países que você teve uma onda de globalização, de abertura das fronteiras, de aumento dos elos de cadeia produtiva nos países ao longo dos últimos 20 anos.
E os países começaram, seja por preferências políticas, a elegerem representantes que buscavam fechar os países para tentar proteger os empregos dos seus países com essa justificativa, né? Ou mesmo por outras razões, como a pandemia, que causou então quebras de cadeia globais, que amplificaram então os impactos de choque de oferta nas economias, ou mesmo da guerra, que a guerra também quebra o abastecimento global em alguns produtos, em alguns de fato muito relevantes para a inflação, como alimentos e combustíveis. Então, quer dizer, à medida que você vê que você está mais vulnerável a choques externos, muitos países tentam se fechar. Então, isso significa uma espécie de desglobalização. E isso pode ter consequências ainda piores, né? Esse certamente não é o melhor caminho. Então você tem uma situação de inflação generalizada alta, uma situação fiscal delicada, uma quantidade muito grande de países, e uma situação de desabastecimento global por uma tentativa de desglobalização em alguns países. E ao mesmo tempo, a pandemia com digamos assim, os choques que você teve de lockdown, por exemplo, imagina agora no caso da China, que está fazendo muitos lockdowns, isso também aumenta uma quebra de cadeia importante em alguns setores na economia de outros países. Então, quer dizer, você tem uma situação em que o mundo todo começa a ter problemas incomuns graves que precisa de coordenação para resolver. E diante desses problemas, professor, qual é a importância também dessa elite mundial, de bilionários, de grandes empresas, de grandes autoridades, olharem mais para as políticas sociais e para a população mais vulnerável, não só no Brasil, mas também em todo o mundo? Olha, com certeza é muito importante olhar para as políticas sociais. Isso é algo que tem que ser um objetivo comum das políticas e é, de certa forma, muito estimulado por regimes democráticos. Agora, tem um aspecto que eu acho que é crucial do ponto de vista social, que é a inflação, né? Então, a inflação, quando o Brasil, por exemplo, controlou a hiperinflação da década de 90, ele foi o período que você mais tirou pessoas da pobreza e da miséria, foi quando você controlou a inflação. A inflação, ela ataca de forma muito forte os mais pobres. Então, um ponto, acho que crucial no momento para você endereçar questões sociais é você controlar a inflação. E, professor, falando então em Brasil e sobre controle de inflação, como é que o senhor vê todo esse cenário com uma necessidade maior de controle de inflação para não se levar também a uma recessão desses países ou uma recessão mundial? Num ano como o que vivemos, de aumentos constantes de produtos que estão pesando muito na inflação, como os combustíveis, por exemplo, e temos uma discussão bastante grande em torno desse assunto neste momento, e também num ano eleitoral com tamanha polarização, com uma disputa política que promete ser bastante intensa até outubro. Olha, eu acho que com relação à inflação, você tem a seguinte situação, né? Você teve choques muito fortes negativos de oferta no mundo, por causa dessa quebra de cadeias global, e isso significa um excesso de demanda. Os governos também fizeram políticas de muito estímulo de demanda. Esse excesso de demanda promove um estímulo à inflação. Junto a isso, o que aconteceu? No ano passado, a inflação começou a surgir nos países, mas muitos bancos centrais no mundo entenderam que essa inflação era uma devolução de preços, que você tinha tido um pouco de deflação, uma inflação mais baixa do que a meta nos maiores países no primeiro ano de pandemia. Então eles demoraram para agir. Então quanto mais o Banco Central demora para agir, mais ele vai ter que aumentar juros para combater a inflação, porque a inflação começa a contaminar as expectativas diante dessa demora de ação do Banco Central. Então não só no Brasil, mas de forma generalizada no mundo, os bancos centrais demoraram para agir e a inflação foi galopando. E agora os bancos centrais têm que agir. Se eles demorarem mais para agir, quanto mais eles demorarem para agir, mais difícil fica controlar a inflação, mais eles têm que aumentar os juros. Então esse é um ponto. Então é necessário ser rigoroso do ponto de vista de política monetária, você segurar a inflação. Alguns temem dizendo, isso vai provocar recessão. Na realidade, a recessão já está contratada. Você já tem uma recessão que está acontecendo no mundo, está se iniciando no mundo, e você pode escolher ter uma recessão sem inflação ou uma recessão com inflação, que seria uma estagflação. Então, nesse caso, é certamente preferível você ter uma recessão sem inflação com menos inflação. Seria uma recessão com menos sofrimento para a classe mais pobre, né? Então, o Brasil, a primeira coisa que ele precisa fazer, assim como o restante do mundo, é ter uma política monetária rigorosa. O Brasil ele começou a reagir antes dos outros países, mas ainda assim a inflação cresce de forma muito forte. Então, na minha opinião,
eu acho que o Brasil deveria ser ainda mais rigoroso do ponto de vista de política monetária. E também, uma coisa que é importante, é uma coordenação mundial de política monetária. Quer dizer, os países do mundo inteiro, como isso é um fenômeno global, é muito difícil você combater a inflação sozinho, quando o mundo inteiro está tendo inflação. Você tem muita inflação importada, principalmente por causa de commodities. Então, nesse caso, precisa haver essa coordenação global que acredito que vai acontecer à medida que os Estados Unidos começarem a aumentar seus juros. Os Estados Unidos aumentando os juros, todos os outros países começam a ter que correr atrás e aumentar os seus juros também. E o outro aspecto fundamental é o controle fiscal. Quer dizer, não adianta nada você aumentar juros e tentar ter um controle monetário se você não tiver um controle fiscal. Você perde completamente o poder de política monetária de combater a inflação se você não tiver equilíbrio fiscal. Então o Brasil tem tido um esforço para reduzir a dívida PIB, tem tido um superávit primário estrutural nesse ano e é crucial que o Brasil mantenha regras fiscais rígidas para reduzir essa dívida PIB, ter uma trajetória de redução de dívida PIB no futuro. Senão, tendo uma perspectiva fiscal ruim, você fica com uma perspectiva de aumento de juros ainda maior e de perda de controle de inflação também. Então, quer dizer, todos esses componentes são importantes. Então, isso acho que tem que estar bem claro na cabeça dos policymakers, né, e da população, uma vez que é ano de eleição, né, de que realmente esse tipo de decisão afeta, né, a decisão de controle fiscal, de controle monetário, afeta a inflação. E aí, consequentemente, afeta diretamente o bolso de todo mundo. Professor Vladimir Telles, da Escola de Economia de São Paulo, da FGV, muito obrigado, viu, por participar do Item Mais. Muito obrigado, pelo convite. Até a próxima. Este episódio, que trouxe um balanço do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia, um abraço e até a próxima. Tchau! Este podcast foi apresentado por mim, Evandro Cini, e produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral da Paula Weinberg e do Felipe Gomes. Coordenação de produto da Verônica Schneider. E a coordenação editorial é do Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.